Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado o André Cano, ilustrador, designer gráfico e pintor. André Cano, muito obrigado por ter aceitado o Obrigado, convite. é uma honra estar aqui, hein? O André nasceu em São Paulo e é oriundo de uma família japonesa que emigrou para o Brasil e despertou para o desenho por influência do seu pai. Como é que isso aconteceu? Eu era muito miúdo, não é, na época, e eu via meu pai fazer os desenhos que ele fazia, ao estilo dele, mas eu confesso que eu não era muito fã do estilo dele, eu buscava uma coisa mais figurativa, e desde miúdo eu me embrenhei por esse caminho e nunca mais parei. E depois minha mãe sempre me incentivando, meus familiares todos, amigos, professores, incentivando esse caminho do desenho. E aquilo foi realmente me dando mais ânimos para as coisas e nunca mais parei. Desde miúdo, devia ter meus 6, 7 anos de idade. Até que houve uma altura que vieram as formações. Portanto, começou por ter tirado um curso de cerâmica. Exato. Ainda em São Paulo. Exato. Que foi o ponto de partida para a pintura. Sim, a cerâmica em si, eu já gostava muito do caminho das artes, né? Talvez realmente tenha sido um ponto de partida, mas eu sempre me direcionei para o lado do desenho, da arte pictórica mesmo em si. E tanto foi que, a seguir, 3 anos depois, tirou um curso de desenho artístico. Mas o que é que levou para a escola de tão especial ou tão invulgar que, da qualidade de aluno, passou a dar aulas nessa escola? Bem, essa é uma história interessante porque, como eu gostava de desenho, eu não gostava muito das áreas da matemática, né, de português, essas coisas que levam a gente a esses caminhos. Mas, como eu gostava muito de desenho, eu procurei ganhar meu tempo indo numa escola de desenho em São Paulo. Esse curso durava 1 ano e meio, 18 meses. Não é? Eu consegui terminar esse curso em 8 meses. Antes de terminar o curso, o professor me chamou num canto e me disse: olha, André, você está muito evoluído, você não quer aceitar um convite meu aqui para dar aula? Falei, para dar aula? Sim, aqui na escola, para dar aula para os nossos alunos. Sim, mas eles são meus colegas. Sim, não faz mal, eles vão entender, você tem muito talento e tal, aquela história. E comecei a dar aula. Foi aí então que eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, né? Durante esse curso, o que é que levou de tão especial que cativasse a atenção dos seus professores? Eu acho que era talvez o nível do meu trabalho. Eu estava no meio dos outros alunos e eu acho que sobressaí um pouquinho no meio desses meus colegas. E o professor, ele era um professor espanhol, Luis Huertas, que ainda guardo aqui no meu coração. Ele me chamou no canto e falou: olha, se você quiser, pode dar aula, eu te convido, você não precisa terminar o curso todo, você está muito evoluído e assim. E assim foi pegando gosto pela pintura. Naquela época já fazia pintura a óleo, fiz muitas pinturas a óleo. Mais tarde depois eu me embrenhei pelo acrílico e assim foi. Depois a transição para a aquarela foi assim, uma transição foi gradual, mas definitiva. Nessa altura, ainda como jovem estudante e jovem professor, que elementos é que o cativavam na sua pintura? Propriamente a natureza, o aspecto da figura humana me interessava muito. Características que ainda mantém hoje. Sim, até hoje, Certo. Porque eu acho isso é um ponto em que o artista hoje em dia tem que tomar esse cuidado de sempre seguir um caminho do clássico, né? Estudar a anatomia humana, a anatomia animal, a anatomia de tudo, inclusive, a anatomia da natureza em si. Isso me cativava muito. Eu devorava livros de arte, coleções de pinturas, livros que saíam em fascículos na época no Brasil. Eu colecionava tudo.
E como o André disse, a sua carreira foi evoluindo para outras áreas, como a ilustração Pois, e o design gráfico no Brasil. Depois, em 1989, vem para Portugal e exatamente. mantém essas duas atividades até no seu ateliê próprio. Sim, exato. Eu vim para Portugal há 35 anos atrás, né? Em 1989. Eu vim como sócio de uma empresa de marketing. Eu dirigia um departamento de arte. Mas depois de 5 anos, eu resolvi abrir minha própria agência, meu próprio estúdio de freelancer. Depois disso, fiquei desde 1995 até a questão de 3 ou 4 anos atrás com esta empresa. Depois eu encerrei a empresa porque achei que estava na hora de descansar um pouquinho. E assim eu mergulhei mais atentamente no mundo da aguarela. Enquanto teve o seu estúdio, que tipo de clientes é com quem trabalhava? Tudo tipo. Eu tinha agência de publicidade, não é? Era mais agência de publicidade. Eu tinha praticamente quase 2 centenas de clientes, entre agências de publicidade, clientes diretos, revistas, jornais, essa imprensa em geral. Nacionais e internacionais. Internacionais também, claro. Quando o André veio para Portugal há 35 anos, no mundo da publicidade e da ilustração e até do design gráfico, que diferenças é que encontrou? Porque no Brasil há excelentes profissionais nessas Sim, áreas. sim. O que é que encontrou de diferente quando veio para Portugal? Como eu sempre fui ilustrador, sempre mexi na área da ilustração, não é muito diferente. Apenas uma diferença mínima que eu achei é que no Brasil havia muito mais oportunidades para você seguir uma carreira como ilustrador dentro da área da agência de publicidade, não é? Eu sou da época de fazer artes finais e aquelas coisas todas. E aqui em Portugal ainda, não vou dizer que estava engatinhando na época, mas eu vi que havia uma diferença muito, muito grande, um defasamento no tempo muito grande. E portanto, quando comecei a fazer ilustrações aqui, não era tanta gente que havia. Tanto é que aqui havia muitos ilustradores brasileiros. Muitos foram se aguentando, uns foram embora, outros casaram, como eu, e fui ficando, fazendo as minhas ilustrações, atendendo clientes, ilustrações de tudo quanto é área, não é? Desde revistas, jornais, a imprensa escrita, não é? E agências de publicidade. Como também disse há pouco, agora está mais liberto e está com mais tempo a se dedicar à pintura. E é uma carreira em que já vão muitas exposições, tanto Sim, coletivas como sim, individuais. sim, já são muitas exposições. Perdi a conta de quantas exposições eu fiz. Fiz muitas, muitas exposições. Cá dentro e lá fora. Curiosamente, nunca fiz exposição no Brasil. Fiz apenas 1 ou 2 exposições no Brasil. Já vou lá 30 e tantos anos. Justifica-se. Depois eu vim para cá, Claro. me dediquei mais a essa área mesmo com afinco e eu investi mais na área das exposições, nos meus tempos livres. Porque o meu tempo de design gráfico tomava muito do meu tempo. A aguarela é a sua técnica de pintura preferida. Porquê? Por ser Exato. mais emotiva, mais libertadora. Como eu sempre digo, eu gosto de desafios. E a aguarela, para mim, é uma técnica muito mais difícil do que uma pintura a óleo, acrílico. Não é? É mais difícil de você conseguir alcançar os objetivos, descobrir certas técnicas que você estuda afinco, mas tem que treinar muito, muito, muito. Numa pintura a óleo, você consegue, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Você consegue
tapar o erro, Corrigir, não corrigir, tapar o erro anterior. Mas na aquarela é muito difícil fazer isso. Você tem que pensar muito, tem que planear muito bem o que vai querer pintar. E pensar bem no resultado, para atingir aquele resultado que você planeou. Nem sempre é assim. Às vezes sai um erro qualquer, mas você acaba... mas aquele erro estava muito bom. Preciso aplicar isso na próxima vez. É assim que funciona. Isso é um mundo de muitas surpresas, né? A aquarela. E como eu gosto de desafios, eu sempre queria descobrir mais e mais. Até porque a aguarela tem muito a ver com a tradição japonesa da pintura, não é? Intimamente sim. Eu tenho o meu lado japonês, o meu lado oriental, de seguir um caminho e sempre reto e nunca se desviar daquele caminho, que era uma coisa que meu pai sempre me ensinou, não é? Meus pais, não é propriamente meu pai, meus pais. O André diz que gosta de captar os momentos fugidios da realidade de forma instantânea. O que é que quer dizer com isso? Pois, agora ela permite isso. Principalmente nas atividades ao ar livre. Não vou dizer que o óleo não consiga, é claro que evidentemente que consegue, mas a aguarela, ela é muito mais instantânea. A tinta seca com muita mais rapidez e o resultado tem que sair assim, a olhos vistos, não é? E, por exemplo, se você está na natureza, o sol nunca fica parado no mesmo lugar, sempre está a rodar e a sombra vai mudando e você tem que captar bem aquele momento para você colocar na aguarela. Depois a própria atmosfera do lugar, os motivos. Era isso que lhe ia perguntar a seguir. O que é que Portugal lhe trouxe de inovador, o pintar e para desenhar? Em primeiro lugar, as cores portuguesas. As cores. Não sei se é impressão minha, mas no Brasil você encontrava tudo muito colorido. Aqui as cores são mais sóbrias. É uma coisa que eu gosto muito, cores sóbrias. No Brasil era tudo muito carnavalesco, muita cor, azul com verde, verde com rosa, tudo muito junto. É muito tropical. Pois, era muito tropical, é verdade. E até o verde brasileiro é diferente do verde daqui. Eu adoro o verde oliva. No Brasil não tem esse verde oliva. Lá tem um verde bandeira, que é um verde muito carregado. E aqui as cores são mais sóbrias, as cores do Alentejo, a luz. A luz de Lisboa, por exemplo. Não? De Lisboa, qualquer canto desse país aqui é maravilhoso. Quais são as cores que mais gosta? Em termos de cores, o que é que mais gosta? Eu sou apaixonado pelo azul. Pelo azul. e essa nuance de azul. O André também, para além da sua atividade como pintor e aguarelista, também costuma dar aulas e workshops. O que é que gosta de partilhar nessas atividades, nessas iniciativas? Bem, você disse certo, eu gosto de partilhar, não é que eu queira ensinar. Ensinar para professor, eu não me considero professor. Eu gosto de ser amigo das pessoas que participam dos meus workshops, das minhas demonstrações, e eu gosto de partilhar o que eu sei. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para as pessoas que estão no nível intermédio ou nível inicial, não é? Ter esse conhecimento. Porque é muito difícil você adquirir os conhecimentos a partir do momento que você por exemplo, no meu caso, eu sempre fui autodidata. Para mim, sempre enveredei pelo caminho mais difícil. Podia ter um professor, alguém que me desse as dicas todas, mas eu tive que descobrir tudo sozinho. E quando eu ministro um workshop, por exemplo, eu gosto de partilhar tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi. Para as pessoas ter mais facilidade de seguir o próprio caminho. Isso é útil. Mas divide isso por temas, não é? Por temas. Essa partilha de experiências. Tudo. Partilho sobre todos os conhecimentos que eu aprendi no que diz respeito à atmosfera, às paisagens, as paisagens urbanas, as pessoas, animais, luz, sombra, composição, tudo é inerente numa aquarela. Tudo que seja inerente eu gosto de ensinar, gosto de partilhar. Lá vem a palavra ensinar, que eu não queria usar isso, mas pronto. Saiu-lhe. Saiu. Saiu.
O André diz também que foi pelo facto de ter nascido numa família japonesa que deu-lhe uma percepção rica entre arte e cultura. Mas estamos a falar no universo brasileiro, onde nasceu, Sim, como é que isso depois acaba por ser transversal a outros porque, lugares? porque veja bem, eu já tenho uma tradição de família japonesa, a moda antiga. Hoje em dia no Brasil não é assim, não é? Já está mais ocidentalizado. E eu sempre lutei, na minha época, na minha adolescência, eu tinha uma luta constante entre a cultura japonesa e a cultura ocidental, do Brasil, no caso. Meus amigos eram todos brasileiros, mas o ensinamento, a filosofia japonesa vinha dos meus pais. E muitas vezes entrava em colisão com o pensamento ocidental. Eu acho que isso, eu quis refletir isso na minha arte, que no fundo é o que nós trazemos no meu coração. É a arte, a estética japonesa, a estética oriental, da simplicidade dos elementos, não deixar um desenho muito farfalhudo, muito cheio de informações, mas que torne agradável à nossa vista. Às vezes no universo da aquarela nós falamos que o menos é mais. Eu acho que isso se aplica muito bem nesse caso. Quanto menos elementos tiver, é mais bonito. Talvez seja esteticamente, no que diz a respeito à composição de cores ou composição de elementos, ele é menos farfalhudo. No meu caso, no meu estilo. Não quer dizer que eu faça uma aquarela cheia de coisas, mas no essencial é aquela coisa simples, bonita de se ver, agradável aos olhos, e assim. Mas corrija-me se estiver errado. Diga, diga. Olhando para o seu trabalho, nota-se claramente uma influência francamente ocidental. Dali há muito pouco de oriental, não é? Pois, mas no fundo, eu acho que Ou tem. estão lá alguns indicadores de forma subtil? Sim, sim. Por exemplo, eu sou muito influenciado pelos grandes mestres da aquarela. No meu início da minha atividade, eu andava a copiar mesmo, copiar assim Assume isso. Assume. eu assumo, copiava, mas depois você passa um certo tempo em que você começa a evoluir de uma certa forma que você começa a pensar diferente. Você começa, peraí, eu não posso toda hora estar a copiar as pessoas, os grandes mestres, tem que fazer um trabalho essencialmente meu, com mais personalidade, que eu acho que isso é importante. Eu acho que estou tentando, eu acho que estou já enveredando por um meu caminho mais pessoal, mais personalizado. Eu acho que já começo a diferenciar dos outros, né? E assim eu acho que é o caminho certo, porque cada um tem que seguir o próprio caminho, ter a sua própria personalidade para fazer o seu trabalho, ser reconhecido por aquele trabalho. Oh André, e na aguarela também há correntes artísticas como há, por exemplo, na pintura a óleo? Como assim? Na pintura a óleo pensa-se no expressionismo, no impressionismo, no Ah, naturalismo. sim. A aguarela também tem correntes artísticas. Eu considero que haja assim, um certo modismo nas aguarelas, né? Você pode ver os aguarelas do Turner, são muito diferentes das aguarelas que são feitas hoje. Não quer dizer que há pessoas que copiam, façam um estilo parecido, mas a aguarela em si tem evoluído muito. Assim como se você olhar uma aguarela que é de 200 a 300 anos atrás, o estilo é notório, é bem diferente. Tanto no que diz respeito às cores, a utilização de cores, a utilização do próprio... E o traço também, não é? O traço, a maneira como o artista interpreta o que vê, tudo é uma evolução cultural também, não é? Isso reflete na aguarela. Há pouco falou de mestres. Quais são, assim, os mestres que para si são uma referência? Para mim, que são referências, aliás, são referências de muita gente, não é? Para mim, é o Charles Reed. Temos também o Zbukvic, não podia deixar de citar o Zbukvic, o de Taiwan, o Chen Cheng-wei, o próprio Eudes Correia, que é meu conterrâneo, e tantos, tantos outros. Nós temos que nos espelhar pelos bons, não é? É isso que eu tento fazer.
Apreciando o seu trabalho, percebe-se facilmente que desenha de tudo. Não há nada que não lhe escape. Não escapa nada, aqui não escapa nada. Desde a arquitetura, Sim, a natureza, passando pelos barcos, passando pelo retrato e até os automóveis. Até os automóveis não escapam às suas criações. Exato. Até que ponto é que gosta de carros para os desenhar e pintar? Eu gosto da estética do carro. Puxar uma perspectiva de um automóvel é maravilhoso. Aqueles automóveis dos anos 50, que eu acho muito mais bonito do que automóveis de hoje em dia, aqueles Hudson, Oldsmobile, sei lá, não sei como se pronuncia, mas pronto, são aqueles carros americanos dos anos 50. Eu ficava maravilhado com aqueles carros. Espetaculares, aqueles Impalas. E hoje, evidentemente, temos os Ferraris, os Lamborghinis da vida, que são espetaculares. Em termos de design, são espetaculares, né? Isso me chama muita atenção. Depois, vamos falar um pouquinho dos animais. Para desenhar um animal, uma pessoa, tem que saber, no mínimo, saber um pouquinho de anatomia desses elementos. Não vale a pena fazer um animal com a pata torta ou a cabeça desproporcional. Isso, acho que não é muito bom fazer isso. No que diz respeito também ao ser humano. Um olho torto aqui, uma orelha torta. A perspectiva do carro, a perspectiva humana, urbana, não é? Isso tem que estar tudo certinho. E um elemento que não será nada fácil de desenhar, e eu sei que o André gosta de o fazer, são as rochas, as pedras. Isso deve ser muito complicado. Não, são as mais fáceis. Tá ali aquela minha filosofia japonesa, de desenhar o simples, mas o bonito. Deixar bonito. As rochas, nós temos vários tipos de rochas, e é uma coisa que sempre me chamou a atenção, a forma das rochas, o volume, o claro e escuro, né? A sombra projetada, a sombra refletida, isso sempre me chamou a atenção. E depois a própria beleza, a estética da composição, quando você vai fazer uma pedra composta com outro elemento do lado, assim, eu acho espetacular. Deixar áreas brancas no papel, fazer com que a área branca seja um elemento da própria pintura, não apenas um elemento que deixou de ser pintado, mas ser como um elemento que está ali, não por está ali porque tem que estar fazendo parte do conjunto do... Tem uma razão de ser. Tem que ter uma razão de ser, evidentemente. André, voltando aos automóveis, sim, se lhe pedissem para imaginar um carro de raiz, como é que seria esse carro? Olha, uma boa pergunta. É difícil de responder. Primeiro eu ia pelos designs dos carros antigos, dos anos 50, 60. Como há pouco referiu. Exato. Porque a minha infância toda eu tive muita influência desse design dos carros dessa época. Dos anos 60, aqueles grandes Impalas enormes, aqueles petroleiros mesmo, eram espetaculares. Em matéria de design, até hoje eu sou vidrado naquele estilo. Eu começaria por aí. Evidentemente, os elementos internos, tipo o motor, aí já não é... Deixaria mais para os engenheiros mesmo, não é? Eu gosto da parte de fora, do design de fora. Da estética. Da estética exterior. André Cano, muito obrigado por ter aceitado este Obrigado. Para mim também é uma honra ter sido convidado por você, Mário, e um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP. Muito obrigado.